Vocês queriam leitura coletiva? Nós vamos fazer leitura coletiva. Metamorfose de Ovídio, livro 1, agora no Livrada. Bem, amigos, estamos aqui para o começo da nossa leitura coletiva. O Rodrigo Tadeu Gonçalves, tradutor de Ovídio de Metamorfose, está aqui conosco. E aí, Rodrigo, beleza? Beleza. Obrigado por você ter vindo aqui de novo. Obrigado. Estamos aqui em outro, imagina, estamos aqui em outro dia, não apenas trocamos de roupa, como muita gente acha que a gente faz, né, quando a gente repete, assim, convidado, mas a gente está aqui em outro dia. Agora a gente já tem alguns pontos para falar, e hoje a gente vai falar especificamente do livro 1, né? O Rodrigo falou que seria interessante se a gente fizesse um vídeo só do livro 1 e depois a partir daí a gente segue o livro 2 e 3, 4 e 5, 6 e 7, assim por diante até o 14 e 15, nosso último vídeo. O Rodrigo não vai estar em todos os vídeos, eu acho, a menos que ele queira. Vocês vão ter que me conquistar. Pão de queijo, vionheta aí na taça. O que mais que você quer, malandro? Então vamos lá, cara. A Metamorfose do Ovídio começa aí nessa pegada de criação do mundo mesmo, criação do caos. Antes de ter o mundo tem o caos. Aí tem a formação dos oceanos e dos ventos. E daí tem a humanidade, enfim, pô, bem Gênesis aí, né? Do Gênesis de Romano, né, cara? Considerações iniciais aí sobre esse livro 1 aí, Rodrigo? Livro 1 não é grande, assim, não em termos de tamanho. Aliás, não é muito maior do que os outros, né? Uma coisa que eu vi que eles... Não, uma coisa que eu vi que todos eles têm mais ou menos 25 páginas, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas... eles variam ali entre 700 versos, até alguns com 1000 e pouco, mas nada... Não passa muito disso. Né? Porque era mais ou menos o tamanho do suporte de material em que eles escreviam, né? O rolo de papiro. Cabia um livro mais ou menos inteiro. Livro 1 é muito legal porque ele começa com essa primeira grande metamorfose cósmica, né? Do caos, a desordem, em ordem. Então você tem que dar ordem para as coisas para elas passarem a existir. Elas já estavam lá, mas elas se reorganizam. Então essa primeira parte do livro 1, ela é muito hesiódica, né? Ela é muito moldada nos dois poemas que sobraram do Hesíodo, que é um autor importante, né, do período arcaico grego, o Teogonia e Trabalhos e os Dias. E aí a gente tem aqui alguns mitos que circulavam muito, né, os mitos de formação do universo e tudo, mas tem algumas coisas que se parecem, né? Inclusive eu ia falar que tipo, as coisas que não são conhecidas pra gente hoje por via do Ovídio, às vezes é por causa do Hesíodo, né? Tipo, a gente conhece bastante dos mitos, de versões dos mitos, também as versões dele, né? Então ele tem esse começo bem cósmico, bem cosmogonia também, a formação do cosmos, e vai afunilando, primeiro passando pela primeira forma-se o que a gente conhece, o mundo, né? O mar, o céu, os animais, o animal mais importante nessa primeira gênese humana, que é o ser humano, criado nessa primeira versão pelo Prometeu, aqui identificado como filho de Jápeto, que é o nome do Titã, pai do Prometeu. Logo depois a coisa vai se afunilando, porque na narrativa das 4 eras, a Era de Ouro, a Era de Prata, a Era de Bronze e a Era de Ferro, a gente tem uma a menos aqui, porque no Hesíodo tem 5, né? Tem ainda a Idade dos Heróis, que não está aqui. A gente vai vendo que o mundo vai decaindo. Então, primeiro a Era de Ouro maravilhosa, depois na Era de Prata a gente já tem o domínio de Júpiter e dos deuses olímpicos, depois que eles tiram o Cronos do poder, que aqui é o Saturno. E as coisas começam a ficar meio ruins, você começa a ter que criar o seu próprio alimento, né, plantar e fazer pecuária, as coisas, e conforme o mundo vai mudando, a gente vê que as coisas vão ficando mais difíceis, e quando a gente chega na idade de bronze e na última de ferro, as coisas já estão catastróficas. Então as pessoas, por conta do desejo pelo ouro, pelos minerais, pelo dinheiro, né, a gente vê ali todas as passagens que aparecem já no Hesíodo sobre a degradação moral da espécie, do planeta, da Terra, um pouco por conta dessa necessidade de plantar, de fazer pecuária, de fazer navegação, de fazer comércio, de fazer leis e de fazer mineração e várias outras coisas que vão gerando um acúmulo de riquezas e vão gerando guerras e as coisas só ladeira abaixo. Então, quando chega nesse ponto ladeira abaixo, a gente vê uma interrupção narrativa no livro e, de repente, o narrador começa a contar essa história do Júpiter, do Jove, aqui como volta e meia ele é chamado, que é o Zeus, muito revoltado com a espécie humana. Ela está, tipo, péssima. Então essa primeira versão da espécie humana está péssima porque ele fica sabendo que tem um cara
que é um rei, que é o Licaon, né, um rei da Arcádia, que é o primeiro personagem não cósmico que aparece na narrativa, né? Antes de chegar nesse ponto, só queria fazer um apontamento. A gente tem já leu aquele livro do Mussa, A Origem da Espécie, que ele faz um comparativo de todos os mitos de roubo do fogo das civilizações, né? Mas enfim, aqui tem o Prometeu, né, que a gente sabe que roubou o fogo, embora aqui, né, esteja mais en passant, mas assim, de certa maneira ele também representa uma espécie de expulsão do paraíso, né, o roubo do fogo, quer dizer, o decaimento do mundo para o estado em que ele está agora. Sim. Acho que se dá com essa passagem, talvez, né? Isso, o que você tem, assim, não sei se você tem essa informação, mas sobre essas alegorias assim de expulsão do paraíso, que a gente vê aqui, lendo o livro 1, a gente consegue enxergar vários paralelos na mitologia judaico-cristã, por exemplo, né? Então você fala que estava a ponto de falar antes do dilúvio, né? Sim. E tem o roubo do fogo, que representa uma espécie de despertar da consciência humana, despertar da sabedoria, ou do juízo, que seja assim, né? Eu acho que tem uma progressão muito clara entre um primeiro momento que é totalmente cósmico, em que você não tem nem os deuses olímpicos estão presentes até a Era de Ouro, e nem nenhuma figura individualizada. Você tem a natureza, as forças cósmicas, a natureza que o Ovídio chama de melhor natura, a natureza melhor, a natureza muito boa, e um deus não nomeado, que aparece como demiurgo, como criador das coisas aqui, que não é nem o Saturno, nem o Júpiter, nem nenhuma outra divindade identificada, que são responsáveis por criar tudo, por colocar as coisas no lugar. E esses deuses, quando eles... parece ter uma progressão do tipo, de repente o mundo fica de uma determinada maneira, aí a primavera fica um pouco menor, a Idade de Prata chega, passa a ser necessário cultivar para receber as coisas. Isso coincide com a chegada dos Olímpicos. Parece ter uma progressão mesmo do tipo, degradação moral começa quando os deuses dessa segunda geração, né, os 12 deuses olímpicos, fazem o parricídio, né, enfim, essa luta contra o pai, o Cronos, o Saturno, que era uma divindade quitônica, uma divindade ligada à Terra, que estava nessas as primeiras gerações dos deuses, né? Você tem grandes forças da natureza que são os deuses, não são essas figuras mesquinhas que aparecem no resto do livro, que são muito mais ligadas à humanidade. Então parece que vai tendo uma degradação da moral mesmo, né? De como a gente vê retratados os deuses aqui, depois que eles começam a chegar nesse ponto em que eles são mais indivíduos do que forças da natureza. Eu acho que tem um movimento muito claro no livro 1 para chegar até aí. Então, se a Terra fica mais inóspita por conta da necessidade de as pessoas produzirem e mexerem com a Terra, essa mesma Terra, que é uma força da natureza, uma força quitônica, ela se vê irritada e reage em alguma medida, né? Tem até uma passagem aqui em que ela, na passagem do Faetonte, do incêndio que está queimando o mundo todo, ela fica puta e levanta e vai reclamar com Jove, né? Você está mandando aqui, mas no fundo quem manda sou eu, né? Estão me queimando, como é que vai ser essa porra? Então não dá. Eu acho que tem sim uma noção mesmo de... até finalmente a gente chegar à nossa versão da humanidade, se eu consigo ler bem, é aquela criada, aqui nesse livro, né? É a criada por Deucalion e Pirra, que são sobreviventes do dilúvio. Então eles jogam as pedras para trás e nasce essa última versão da espécie humana, depois de pelo menos 2 extinções. Vou lembrar que antes dessa metamorfose já tinha, né, Gilgamesh, outros mitos de dilúvio, né, que compartilham. Sim, também, né? Bem mais antigos, né? Tem uma circulação na antiguidade, nas várias culturas da antiguidade, inclusive pré-gregas, que já davam conta de vários desses mitos, né, que estavam circulando. E é por isso também que na versão do Ovídio, que é bem tardia, a gente está falando aqui na virada do século I a.C. para o I depois de Cristo, a narrativa das partes que são consideradas muito, que todo mundo conhece, é sempre mais alusiva, né? Então ele não vai falar de Prometeu, ele vai falar do filho de Jápeto, porque todo mundo sabe quem é na época, né? Então ele também não vai contar como se as pessoas não soubessem. Ele vai trabalhar com o que as pessoas sabem e vai dar a versão dele daquilo tudo. Por isso que esses cortes que o Ovídio faz na hora de
passar de uma história para outra são às vezes mais interessantes do que o enredo linear. Eu acho, nesse caso do livro 1. As transições realmente elas são muito... Às vezes elas são muito malucas, né? Tem umas coisas assim, por exemplo, às vezes até nas passagens dos livros, né? Ele começa um livro continuando uma história que ele estava contando no livro anterior, e às vezes no meio de um mesmo livro acontece uma mudança abrupta de temática, né? Ou de personagem. O eixo narrativo se desloca para outro núcleo de deuses e etc, né? E às vezes ele acha uma transição que é do tipo, ah, não, e aí o pavão da Juno era colorido, passou a ser colorido agora, depois da morte do Argo, no final do livro 1. Assim também foi o corvo, que antes era branco e agora é preto, e aí ele começa a contar a história do corvo, só porque também mudou de cor. Então são essas transições que parecem muito sutis, assim, mas que funcionam. Às vezes tem um observador também que está vendo a metamorfose, fala assim, e aquela pessoa ali viu, e aí começa a contar a história da pessoa que viu também. Né, acontece umas coisas assim, achei interessante. Bom, desculpa, eu te interrompi, você estava começando a falar do Licaon, que é o primeiro personagem, né, não divino, que é esse rei horrível que, enfim, dá a carne humana para os convidados comerem, né? E Júpiter vai lá e se disfarça de humano para ver se é essa maldade toda mesmo, né? Quando testar, ele vê que né? para testar, enfim. E aí ele vê e realmente e aí ele transforma o cara em lobo, né? O cara é licantropo, né? É a primeira história de licantropia. Mas o que é muito louco nessa história, na minha opinião, mais do que a primeira metamorfose do livro ser de um rei tirano em um lobo, você tem ali uma leitura de que ele é transformado em lobo porque ele mantém aquele desejo sanguinário que ele tem, aquela verve imoral, né, aquela coisa terrível e tal. Uma leitura que iguala um pouco a coisa na qual ele se transforma e a coisa que ele era antes, mas beleza. Mas mais louco do que isso é que essa primeira transformação ela é narrada pelo próprio Júpiter, no primeiro discurso direto do poema. Isso é verdade. Então a primeira vez que alguém toma a palavra do narrador é ele, Deus, que está reclamando para os outros deuses, falando, olha, os seres humanos estão uma merda, por causa de várias coisas, mas eu vou dar um exemplo, e ele dá esse único exemplo, que é o caso do Licaon. E ele conta essa história, desci lá para ver o que estava acontecendo, realmente estava terrível, aí tinha esse rei, aí eu fui lá e falei para ele, eu sou um deus, e ele ficou rindo de mim, e ainda por cima tentou me dar carne humana de um estrangeiro, era um refém, inclusive, ele matou um estrangeiro que ele não poderia matar, porque viola todas as leis da antiguidade, e ainda cozinhou a carne desse cara para dar pro Deus comer, aí ele quebrou tudo, derrubou as paradas tudo e transformou o cara em lobo. Só que ele que está contando isso. Então ele conta enquanto eu até acho legal pegar algumas passagens do texto para a gente olhar, porque a primeira narrativa de metamorfose já é paradigmática, ela mostra como são todas as outras um pouco, porque ela não é simplesmente uma história de o Júpiter de repente falando, então transformei ele em lobo. Não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi, dei sinais, Júpiter falando para os outros deuses. De ali ter vindo um deus, e o vulgo inicia a suplicar. Licaon antes ri dos votos piedosos, logo diz, testarei se é um deus esse aí com afinco ou se é mortal. E a verdade não será duvidosa. Dá a carne humana para ele, e a primeira metamorfose começa, ele mesmo continua narrando, depois que os pôs à mesa, o prato com carne humana, eu com flame a vingança desmoronei os tetos sobre seus dignos penates, dignos ironicamente. Terrificado ele foge de encontro aos silêncios dos campos, então a narrativa da metamorfose é uma narrativa como qualquer outra, ele começa a fugir. Uiva ao tentar em vão falar, e por isso sua boca toda a raiva concentra, daí a leitura moral da metamorfose. Ele já estava com raiva, então agora a boca dele, ele tenta falar e começa a uivar, e a boca concentra essa raiva. Exerce o desejo de morte contra rebanhos. E ainda hoje, seu gozo é no sangue. Vestes viram pelos, os braços transformam-se em patas, torna-se lobo e conserva os vestígios da forma de outrora. Mesmo é o grisalho, mesma violência no aspecto, olhos brilham igual, e mesma é a fereza na imagem. Tá? Então a narrativa é gráfica, ela é dinâmica, as coisas vão se transformando aos poucos, tem graus de mudança. E é interessante esse processo de metamorfose que ele narra aqui, que isso vai se repetir ao longo de outras histórias, que as pessoas elas se transformam em momentos em que elas estão tentando fazer outra coisa, elas estão tentando ser humanas,
e elas acabam virando. Então a pessoa vai lá, estende uma mão e vira um caule, e tenta falar alguma coisa e só sai outro som, né? Esse tipo de coisa. Então assim, parece que essas metamorfoses, elas sempre são pegas, as pessoas são pegas meio de surpresa no negócio, e deixam um efeito muito mais brutal, assim, pra coisa, né? Muito gráfico, né? Tem gente que, como eu já tinha falado nos outros vídeos, que defende que o Ovidio é um autor de cinema, praticamente. Ele está fazendo esses quadros, esses cortes, de um jeito muito bonito. E aí o Júpiter acaba usando esse Licaon como um pretexto para fazer um dilúvio. Né? E o dilúvio é um jeito, ele pensa primeiro, como será que eu vou destruir a humanidade? Será que eu taco fogo em tudo? Não, mas espera aí, se eu tacar fogo, vai pegar fogo aqui em cima também, onde eu moro. Então ele está todo fazendo planos. Fazendo planos, exatamente. E ele decide que o dilúvio é o mais razoável, só que ele não vê a consequência do negócio, que é desastrosa. Porque a cena do dilúvio é muito impactante, né? Que vem depois. Porque aí a gente vê essa mistura dos lobos nadando ao lado do... Nada o lobo entre as ovelhas, fulgam os leões, onde a onda leva os tigres, as forças de raio ao javardo, faltam também as pernas velozes ao cervo arrastado, e tendo muito buscado por terras onde pousassem, aves vagantes caem no mar com asas cansadas. Essa é uma das cenas que eu acho mais impressionantes, porque a ave morre porque não tem mais uma terra para ela, ela vai até morrer. Isso aí é bem filme de desastre natural mesmo, é um 2012, alguma coisa do tipo, né? Tá bem, realmente bem gráfico a coisa toda. E Deucalião e Pirro, sobreviventes, dão origem lá a toda a humanidade, aqui estão eles vindo, e aí aqui depois... Meio que Noé, né? Como Noé, exatamente. Com a história de Noé. Né, eles constroem uma arca, botam lá umas... Nesse caso eles estavam no alto do Parnaso, a única montanha que ficou para fora da água, e aí eles pedem ajuda a deusa Temis, que é um titã, que é a deusa da justiça, e ela intercede, ela pede a Júpiter, e Júpiter sente pena deles e resolve reverter a situação. E essa pena, inclusive, ela volta para a leitura moralizante, né? Por quê? Porque eles são as pessoas mais pias, mais maravilhosas, mais perfeitas de todas. Não havia, verso 322, homem nenhum melhor do que ele, nem mais justo, e ninguém mais temente aos deuses que ela. Então, tem que salvar esse resto bom da humanidade. E essa é uma cena que eu acho muito interessante, porque ela retoma o seguinte: a gente está lidando com uma primeira geração mesmo de pessoas e deuses e todo o resto, porque esses dois não são quaisquer dois, né? Eles são primos, ele é filho do Prometeu, e ela é filha do Epimeteu. E esses dois titãs são filhos do Jápeto e da Clímene, que são irmãos do Crono, então eles são primos do Jove. Então a gente está falando aqui basicamente de um sobrinho neto, uma coisa meio assim do Júpiter, né, o Deucalião. Talvez eu tenha feito a conta errada, mas é sobrinho, por aí. E a referência que a gente tem no Exíodo e nos outros filósofos... São sobrinhos, né, porque sobrinhos de Júpiter, eles são netos de Saturno, né, então eles são sobrinhos. Sobrinho, né? Sobrinho, primo de... primo sobrinho, sei lá, mas enfim. Mas tá todo mundo aparentado. Mas o que é interessante é o seguinte: o Deucalião é filho do Prometeu, que é o cara que, o grego diz o nome Prometheus, é aquele que pensa pra frente, né? O cara que tem uma metis, um pensamento pra frente, o cara que prevê coisas. O Epimeteu é o contrário, um cara meio tanso. E eles são irmãos. E nas narrativas de criação da espécie humana, a culpa... de a gente ser como espécie essa figura, essa coisa meio frágil, que não tem pena, não tem garra, não tem presa, não tem proteção contra o frio, nasce incapaz, tem que ser cuidado pela mãe, pelo pai, por sei lá quanto tempo, até virar qualquer coisa, é culpa do Epimeteu, porque ele foi aquele que ficou responsável por distribuir os dons para a humanidade, para os animais todos, e deixou o ser humano por último. E aí, como a gente ficou assim muito incapaz, foi o Prometeu que precisou roubar o fogo do Júpiter e levar... para trazer para nós, né? Um campeão da humanidade. Então, se esses dois são filhos, cada um de um, a gente vê que a prece que eles fazem para a deusa Temis, da justiça, é uma prece que é atendida, mas ela é atendida na forma de um oráculo. A deusa diz, então, vocês vão ter que sair daqui do oráculo, vocês vão ter que pegar os ossos da mãe e jogar para trás. E ela fala assim, meu Deus, não vou pegar o osso da minha mãe, que coisa horrorosa. Vou ter que o quê? Ela fica desesperada. Ele fala, não, então, mas talvez ela queira dizer
que a mãe é a mãe terra e os ossos são as pedras. E ela, pô, será? E ela continua duvidando. Tem uma leitura, e ele é super fofinho falando com ela, não é uma coisa tipo, você é burra, não tem nada disso, mas meio que assim, ele é a continuação do Prometeu e ela é a continuação do Epimeteu, e ela vai muito relutante jogar as pedras e ele vai com mais certeza. E eu acho que essa leitura é uma leitura que depende da gente conhecer os mitos de antes, depende de conhecer Hesíodo e tudo, mas funciona, porque é um casal muito pio, muito bem quisto pelos deuses e que é responsável pela nossa criação, né? Em alguma medida a gente, você já tinha falado de uma perda do paraíso ou de uma queda, aqui a gente vê uma coisa mais próxima de uma narrativa como a de Noé, como a do Gênesis, né? A gente finalmente vai medrar, vai vicejar, vai crescer como espécie se a gente tiver descendido de pessoas mais virtuosas. Então essa falta de acuidade mental da Pirra é porque ela é muito inocente, ela é muito boa, ele também. E o legal desse mito aqui, né, que ele é criado justamente porque Júpiter está insatisfeito com a humanidade, né, com seus vícios, com seus desejos, etc. Sobra só essas duas pessoas que dão origem a uma série de outras pessoas, e todas elas são atormentadas justamente pela podridão dos deuses, né? Quer dizer, então Júpiter e Hera, naquele jogo de poder e ciúme e desejo que eles têm ali, vão acabar fazendo a desgraça para um monte de gente, né? Enfim, e então ele na verdade o problema era ele mesmo. Eu queria aproveitar de repente para fazer uma enquete com os seguidores do canal para ver qual deus é mais... Qual deus é mais escroto? Porque eu não acho nem só, eu acho que o Júpiter é bem escroto, mas eu fico pensando assim, o Apolo ganha, às vezes bastante, né? Ele consegue ser o Apolo, o Febo, né, ele aparece aqui logo depois, né, da espécie humana ser criada, enfim, né, ele mata aqui a serpente e vê a Dáfne, né, e aí tem o encontro dele com o Cupido, né, enfim, que ele dá uma desdenhada no Cupido, aquela, né, clássica, assim, que o Cupido é uma criancinha, né, ele tá ali afiando a flecha dele, daí o Febo chega e fala, pô, criança, isso aí é coisa pra adulta, deixa essas armas aí que você, né, você não brinca com essas coisas não, que você não é brinquedo. Aí ele fala, quer ver? Então daí ele faz duas flechas, né, uma de ponta de ouro, uma de ponta de chumbo, taca as duas, né? Uma faz apaixonar, a outra faz repelir, a que repele vai cair em Dáfne, que vê Febo e começa a correr de nojo e desgosto. Enfim, e ele fica tomado por uma flecha do Cupido, numa cena que, assim, tirando o terror todo, que é terrível, ela inicialmente se parece muito com uma cena do Pepe Le Pew. É uma coisa do tipo, é horrível. A Penélope, né? e o Pepe, exatamente. E eu acho que nesse caso, o Apolo, o Febo, ele está motivado por uma arrogância profunda que aparece nele por conta dessa autoimagem que ele tem, muito, nossa, como eu sou incrível. Ele diz isso para Dáfne, né? Eu sou o Deus que sabe tudo, do passado, do presente e do futuro, o Deus da música, o Deus da medicina e todo o resto, e ela não está nem aí. Primeiro porque ele causou isso, né? Quando ele ofendeu o Deus Amor, que é o Cupido. Você não ofende o Deus Cupido, que é o mais poderoso de todos. E depois, por conta dessa punição do amor, ela não vai também ceder a nenhum tipo de sedução discursiva ou qualquer outra forma de violência que ele vai tentar, e de fato ele vai tentar. Essa é a primeira cena, né, de perseguição, de caça e de assédio sexual, claro, assim, em que o Febo tá atrás dessa ninfa, correndo atrás dela, ela está desesperada na floresta, e ele está chegando cada vez mais perto, ela não tem mais o que fazer. A cena é descrita muito graficamente, né? Tem inclusive uma símile com um cão de caça, um galgo, um galho, quando ele está quase perto da lebre, e aí a gente vê aquilo acontecendo, até o momento em que ela pede ajuda para os deuses para se livrar daquilo, e ela é transformada numa árvore. Ela pede ajuda para os deuses ou pede ajuda para o rio, que é o pai dela? O pai dela, tem duas versões. Nessa hora, a galera, aqui acho que ela pede ajuda para o pai. Pro pai dela, que é um rio, sim, um pneu, mas ela também pede para a terra. Aliás, tem umas 3 ou 4 mulheres assim que é filha de rio aqui. Tudo é rio aqui, cara. Carla Madeira. É impressionante, assim, porque... Como é que pode, né?
Eu não sabia que rio tinha tanta filha assim. Sim, são ninfas. São ninfas, exatamente. Mas é engraçado, porque assim, essa parte eu não sei direito, aí eu preciso do especialista aí para comentar de novo, porque até onde eu sei, mas eu posso estar errado, a representação desses mitos e desses seres, deuses e semideuses e tal, para os romanos é diferente da representação para os gregos, que enquanto para os gregos é uma coisa mais terrena, mais antropomorfizada, para os romanos, até onde eu sei, era uma coisa assim, meio de espírito, assim, as ninfas, coisas assim que existe, mas não existe, está no mundo não visível. Como é que funciona isso? Essa representação? Porque eu realmente fiquei meio sem saber. Até vejo que muitos desses... Né, tem toda uma coisa de sincretismo entre os gregos e os romanos e tal. Né? A Daphne, por exemplo, vira um loureiro, né? Que é Daphne em grego, né? Então tem isso, então tem essas coisas. Mas aqui eu fico sem saber se realmente é uma pessoa, se é um espírito, se é um... Né? Não tem como saber, né? Assim como os deuses têm forma, uma coisa antropomórfica mesmo, forma de gente e tudo o resto, e agem como gente, essas figuras são divindades, mas são divindades de um nível inferior. O rio ao mesmo tempo, eles chamam de nume, né? Tem uma potência, uma potestade, uma divindade, mas ele tem uma forma humana. Já na Ilíada você tem lá o Escamandro, que é o rio de Troia. Num dado momento ele se irrita porque o Aquiles está matando muita gente, jogando cadáver demais no leito dele mesmo. Ele levanta e começa a lutar contra o Aquiles. Então é uma coisa muito difícil, né? Muito dúbia mesmo. A forma que ele tem de rio, a forma que ele tem de gente, aqui nas Metamorfoses, isso tudo vai se replicar e reverberar muito. Às vezes a ninfa ela começa como essa figura que parece uma mulher, que é uma figura com forma de humano, mas depois ela se transforma em água, depois ela se transforma em fonte, e aí ela volta a ser humanizada em alguma medida. Então eles estão vivendo numa espécie de cosmovisão em que, como diz a Bárbara Cassan, qualquer pessoa que você encontra na frente que você não conhece pode ser um deus ou pode ser um homem. Você não sabe. Entendi. Por isso você respeita todo mundo. Você respeita o estrangeiro, porque eles já diziam, né? Zeus é o deus da hospitalidade. Você não vai maltratar alguém que você não conhece, porque você não sabe se pode ser um deus e você vai se dar bem mal depois. Que é o que acontece aqui várias vezes. Essas ninfas são quase humanas, mas elas são divinas. Entendi. Bom, falando ainda em ninfa, na próxima aqui, até quase o final aqui, acontece o estupro de Io, né, que por parte de Júpiter, né, se vocês verem lá as luas de Júpiter, todas elas têm um nome, Io é uma delas, as outras são todas assim, tipo gente que ele estuprou, a maior parte pelo menos, não sei, são umas 12 luas ou alguma coisa do tipo, né. Mas tem lá, tem Io, tem Ganimedes, tem Europa, tem... E aí Io e a Europa já aparecem na sequência aqui, né? Exato. Aqui a gente tem o Io, né? Exato. Mas o livro 1 termina com isso, né? Com o Io e com a morte de Argo, que eu falei pra você, que eu achei lindíssimo assim, esse episódio. E essa parte que eu queria que você comentasse, da narrativa, né? Como é que é a história, né? A Hera fica com ciúmes de Io e transforma ela em gado. Posso começar do começo? Porque só rapidinho, que aqui tem uma transição que eu gosto muito. Tá, eu vou tentar resumir para não demorar muito, mas depois que a Daphne vira árvore, e a cena da metamorfose também é bastante gráfica, o Apolo continua importunando ela mesmo como árvore, dizendo, e fica abraçando a árvore e fica dizendo que ela vai, mesmo sendo árvore, vai ser... Fico persiste honrando Daphne de tornada árvore. Se honrando entre aspas. E vai adotar as folhas do loureiro como o seu símbolo pessoal de vitória, e aquilo vai ser um símbolo de vitória para os romanos e todo o resto. Quando acaba a coisa, o loureiro, no verso 565, mais ou menos, 66, o narrador diz: terminara o peã, o Apolo terminou de falar, anui o loureiro com os ramos feitos há pouco ao parecer agitar o seu topo. Então ele finalmente tem que agitar e falar assim, tá bom, você a árvore do Apolo. E aí o narrador passa para o seguinte, tem uma parte aqui da Tessália em que o rio Peneu, que é o pai da Daphne,
se botou numa gruta e estava chorando, se lamentando. E os outros rios todos foram consolá-lo, porque ele perdeu a filha. A transição é a seguinte, menos Ínaco, que é um rio também, porque ele tinha acabado de perder sua própria filha, que também é uma ninfa, que é a Io. Olha a transição. Muito bonito isso aí, muito interessante. E aí essa transição vai pegar praticamente a mesma história, uma ninfa que estava feliz e tranquila porque ela era dedicada ao mato, à caça, à corrida, aos animais, e não estava nem aí para casamento e homem. E ela vai ser descoberta por um deus e vai ser importunada por esse deus e vai ter um destino terrível, vai se transformar numa outra coisa. Só que a inversão dessa história é a seguinte, primeiro é o Apolo com a filha do Peneu, que é um rio, que é uma ninfa, que é a Dáfne, ela vira árvore. Depois é o Júpiter com a filha de um outro rio, que é o Ínaco, que é a Io, que ele vai ter que transformar numa vaca, porque a Juno desconfia. Juno porque basicamente era na mitologia grega, a mulher então, barra irmã de essa transição, inicialmente, ela se dá basicamente por paralelismo. Você tem um rio, tem um outro rio, e esse outro rio também estava chateado, por isso ele não foi cuidar do pneu. Aí o Júpiter, por acaso, viu a Io, se apaixonou, e chegou para falar com ela e fez um discurso muito parecido com o do Apolo, também falando das próprias qualidades, né? Eu sou um deus, não sou qualquer um e tal, e ela continua fugindo. E essa narrativa é cortada rapidamente com um bloqueio da fuga, e diferente do caso da Dáfne, em que o Apolo não consegue, aqui o Júpiter de fato consegue estuprar a Io. A Juno imediatamente percebe, ela está no céu e ela vê que tem alguma coisa errada acontecendo, e ela chega para falar com o Júpiter e diz, ou me engano ou sou enganada. Eu acho sensacional essa passagem. E ela vai lá antes do Júpiter, antes de ser surpreendido, ele transforma a Io numa novilha, numa vaca. A Hera, Juno, chega lá, a Satúrnia, minha filha de Saturno, e aprova a beleza da vaca. E o que a gente vê aqui é uma cena que rebaixa o nível narrativo daquilo que estava bem elevado no caso do Apolo, para uma espécie de outro gênero narrativo, em que a gente tem uma espécie de uma paródia da primeira história. Porque aí vai ter uma disputa matrimonial do tipo, a Hera chega, a Juno, vê o Júpiter do lado de uma vaca e acha a vaca bonita, e fala, que vaca bonita, ele pois é bonito. Ela dá a vaca pra mim, porque ela meio que já sabe. E ele fala, não, mas aí o narrador diz, mas Júpiter pensou, se ele não der, o que poderia fazer? Passagem aqui do verso 617. Cruel é entregar seus amores, é suspeito não dar. Por um lado o pudor persuade, dissuade por outro o amor. O amor venceria, mas se presente singelo, uma vaca, a sócia de origem, e de leito, negasse, pareceria não vaca. Então, não tem como você olhar para isso aqui e não perceber que o Ovídio está tirando sarro. Até porque a Io depois ela vai voltar a sua forma humana e vai ser transformada numa deusa. Então ela tem uma trajetória um pouco diferente da Dáfne. Mas essa passagem é uma passagem que parodia gêneros cômicos na antiguidade, né? Do marido e da mulher, e a comédia romana é cheia disso. Plauto e Terêncio estão falando desse tipo de coisa o tempo todo. E aí, finalmente, para tentar evitar a continuidade do caso extraconjugal do Júpiter, é que ela manda o Argus, que é esse monstro de 100 olhos, para cuidar da vaca, né? E o Júpiter manda o Mercúrio, filho dele, para matar o Argus. E essa que é a cena que eu acho que a gente estava conversando, que você falou, né? Dessa parte narrativa. Muito bonita. E muito aí, difícil matar o Argus, porque ele nunca dorme. O Argus ele tem uma cabeçona com 100 olhos que dão uma volta na cabeça dele, assim. E ele sempre tá com pelo menos 50 olhos abertos, até quando ele tá dormindo. Fica muito difícil matar o cara assim, porque ele sempre vai ver o golpe vindo chegando. Chega lá o Mercúrio com uma flautinha. Com uma flautinha, e ele começa a contar a história da flautinha, né? O cara chega com uma flautinha. Imagina, cara, você tá tomando conta de uma vaca. Chega um cara com uma flautinha e né, não solicitadamente começa a contar a história da flautinha para você, que é a história do Pan, né? E da flauta de Pan, a flauta Pan, né? Que daí é uma história dentro da história. E aí acontece a coisa que a gente estava falando antes do vídeo começar a ser gravado, que
enquanto ele está contando a história, o Argo dorme. Mas o Ovídio continua contando a história pra gente, né? Exato. Esse recurso narrativo é interessante também, né? Muito. Essa é uma das coisas que eu mais gosto, porque a gente vê que ele já domina muito bem o discurso indireto livre, não exatamente do jeito que a gente conhece hoje aqui na nossa literatura contemporânea, mas ele faz muitas vezes um uso desse tipo de recurso. E nessa parte, eu acho que a coisa curiosa é a seguinte: o Mercúrio está contando uma história longa e convoluta, que também envolve um deus e uma ninfa que não quer ficar com ele, e ele perseguindo, e ela pedindo para se transformar, e ela finalmente se transforma em juncos, né, caniços, e isso dá origem à flauta. Então é a terceira história seguida, de teor muito parecido, né, de assalto a uma ninfa. E quando ele está contando, parece que a ideia toda é a seguinte: o Mercúrio conta e ele está enrolando demais para contar a história. A passagem específica em que isso acontece é a seguinte: verso 689 em diante, ele começa a contar. Nos montes gelados da Arcádia, entre as amadríades da montanha, nananã, e vai. Um pouco adiante, no 699, ele diz: Pan ave, vê essa ninfa. E tinha à cabeça a coroa de pinho, e tais palavras profere. A gente tem aspas, o manuscrito antigo não tinha. As aspas fecham, e o narrador volta e fala assim: e proferi-las faltava. Então assim, o Mercúrio está contando e diz que o Pan viu a ninfa e disse as seguintes palavras, dois pontos, abre aspas, o narrador fala: então, mas ele ia falar isso aí, mas não falou. E aí o narrador rouba a palavra do Mercúrio, continua contando, desprezando as preces, a ninfa fugia nas sendas, até que chegou ao lado. Então a gente volta para o narrador contando a história. Até que finalmente, no verso 713, o narrador disse: isso ainda iria dizer o Silênio, que é o deus Mercúrio. Mas antes, vê que todos os olhos deslizam das luzes ao sono. Então o narrador se deu ao trabalho de contar uma história inteira, para depois falar que o Mercúrio ia contar essa história se o cara não tivesse dormido antes. Isso é genial. É muito bom mesmo. É genial. Porque o subtexto também é o seguinte: o Mercúrio é chato. Ele consegue adormecer até o Argo, que tem 100 olhos. Ele não sabe contar a história. O cara resolve assim: cara, vou fechar todos os meus olhos aqui que tá difícil. E aí nisso tá aqui, ó. Sem demora, com a espada curva, fere o que dorme, onde a cabeça se liga ao pescoço e cruento o derruba, pela encosta e macula de sangue o rochedo escarpado. Argo jazes, toda a luz que brilhava em teus olhos extinguiu-se. Uma única noite te arranca sem luzes. Porra, que parada bonita, né? Bonito, né? Bonito demais. E aí acho interessante falar também que nesse 720 o narrador está contando a história na terceira pessoa, e de repente ele chama o personagem que acabou de morrer na segunda pessoa. E fala: Argo, jazes, você morreu. Uma única noite te arranca sem olhos, exato. E ele faz isso em várias passagens do texto, e elas são sempre muito impactantes, porque às vezes essa chamada na segunda pessoa, que a gente chama de apóstrofe, ela continua a narrativa na segunda pessoa, que é um recurso que já estava no Homero, já estava no Virgílio, mas que o Ovídio usa muito bem. Interessante demais. Bom, e aí, para terminar o livro 1, depois que aqui tem o Io retornando à forma humana, enfim, né, ele ganha outro destino, né, diferente da Daphne, e aí, finalmente, termina o livro com a história do Faetonte, que vai continuar no livro 2, né? E essa transição maravilhosa para o Faetonte? Esse aqui? Porque a Io voltou à forma humana, mas agora ela é uma deusa, chamada Isis, porque ela estava no Egito e ela vira uma divindade que os romanos cultuam também. E ela teve um filho chamado Épafo, e esse que é filho de Júpiter. Mas ele tem um amigo próximo a ele, em ânimo e anos, foi Faetonte, filho do Sol, o qual, certa feita, vangloriante e soberbo, ao dizer-se filho de Febo, não suportou o Inácida, o Épafo, que acabou de aparecer na história, e disse: tudo, louco, atribuis à mãe e te inflamas demais da falsa imagem paterna. Enrubesceu Faetonte, freou por pudor sua ira, e levou os insultos de Épafo a Clímene, a mãe. Ou seja, a transição é: a Io virou uma deusa, ela teve um filho chamado Épafo, esse cara tinha um amigo, e o amigo dizia que era filho de um deus também. E o Épafo falou: Deus, filho de Deus, que rapaz, tá louco? E ele vai lá tirar a história, e essa Mãe, história... pelo amor de Deus, meu amigo falou que eu não sou filho do Febo. Exato. Não, é claro bom. Que é, você vai ter que falar com ele lá, ó. Já tá perto aqui de onde ele nasce, né, porque eles estão no Egito, então tá pertinho, você vai aqui pra esse lado. Isso, basicamente
Mutatis Mutandis é a letra de detetive da comunidade ninjitsu, né? Meu pai é detetive, teu pai é despachante. Trazida aqui para esse contexto, né? Quer dizer, eu sou filho de Deus, você não é filho de Deus, e ele vai tirar isso a limpo. A história continua no livro 2. Então, acompanhe a gente no nosso próximo vídeo sobre o livro 2. Por enquanto, se inscreva no canal, ajuda a gente no livrado. E galera, vamos ler, cara. Vocês estão perdendo uma aula aqui, caso vocês não tenham percebido. Então, bora pra cima. Um abraço e tchau.